Boa tarde, família do canal, tudo bem com vocês? Tudo jóia, família? Hoje quero passar para vocês a pedido de alguns dos nossos seguidores do nosso canal aí. Me pediu para poder estar indicando, né, 2 livros. Hoje eu vou indicar para vocês 2 livros excepcional, pessoal, para vocês que estão nessa jornada aí do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, tá joia? Eu vou indicar para vocês 2 livros hoje, bem bacana. Mas antes eu queria falar com vocês, né, agradecer a vocês, os nossos novos inscritos no nosso canal, né? Estamos aí, pessoal, com quase 100 inscritos no nosso canal Psiquiativo. Então, minha gratidão a todos vocês que têm chegado nesse canal, todos vocês que estão conhecendo esse canal, né? Seja através de um amigo, de algum familiar. Quero agradecer vocês mais uma vez, né, por estar aí com a gente. Pessoal, essa semana, né, eu já tinha falado com vocês que essa semana eu ia trabalhar na reforma da casa aqui, né? Tem até um vídeo anterior que eu comento e também que eu falei que essa agora é a 2ª semana, né, atendendo aí oficialmente como um terapeuta de resultados. Mas, como eu disse, pessoal, estou conciliando essa rotina aí, né? Estou trabalhando na reforma também na casa dos meus pais lá em cima e também estou gravando conteúdo e trabalhando também, né? Como eu disse, eu estou na 2ª semana ainda de atendimento, então os atendimentos ainda não são muitos. Então eu consigo ainda aí conciliar minha rotina, né? Ajudando um pouco em casa, estudando um pouco, dividindo o meu tempo, né? E hoje a gente ainda não começou a mexer. Assim que começar a mexer, eu vou fazer um vídeo para vocês verem. A gente ainda está aguardando, né? Fez o orçamento do material lá para poder comprar. Mas enquanto não compro o material, nós vamos estudando aqui, pessoal. Vamos fazendo outras coisas, né? E hoje, a pedido de alguns dos nossos inscritos aí, pediu para que eu indicasse 2 livros, né? Um livro sobre desenvolvimento espiritual e o outro livro falando sobre mudança de mentalidade, desenvolvimento pessoal. E eu selecionei 2 livros aqui que eu já reli, pessoal, já li pelo menos cada um aqui umas 4 vezes, porque os livros são muito bons mesmo. Então, eu super indico vocês, né, que vocês adquiram esse conteúdo que vai ser algo transformador para vocês também, tá? Foi muito impactante e hoje eu vou estar indicando para vocês, né? Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, né, pessoal? Nós temos o costume de no início do vídeo e no final, né? Pedir vocês que compartilhem, né, o nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal. Você que assiste o nosso conteúdo, que ainda não é um inscrito, né? Se inscreve aí no nosso canal. Vamos ajudar esse canal a crescer cada dia mais, beleza? Ricardo, quais são os 2 livros que você vai indicar hoje? Pessoal, em primeiro lugar, eu vou estar indicando hoje para vocês o livro do Luciano Subirá, chamado A Cultura do Jejum. Quem já ouviu falar do jejum, pessoal? Eu falo aqui no meu canal sobre o modo caverna que eu fiz, né? Inclusive, se você não viu esse vídeo ainda, vai lá, assista, onde que eu conto aí o processo que eu fiz chamado modo caverna. E nesse processo, pessoal, uma coisa que eu utilizei também foi o jejum, tá? O jejum é uma ferramenta tanto espiritual, né, para te ajudar a desenvolver, né, mais o seu lado espiritual e, ao mesmo tempo, você também vai estar cuidando da sua saúde, tá? Porque os benefícios de fazer jejum vai muito além do que apenas um corpo bonito, né? Vai muito mais além do que estética apenas, entende? O jejum, né, já foi comprovado aí que ele tem benefícios para o nosso corpo, né, que são incalculáveis, tá? Então, esse livro eu já li, é um livro o autor é o Luciano Subirá. Esse livro, pessoal, é chamado A Cultura do Jejum. Eu vou falar as coisas que eu mais aprendi, o que eu tirei
aprendizado, né? Fazendo a leitura desse conteúdo. Lembrando, como eu disse, pessoal, um conteúdo mais espiritual, mas qualquer leitor aí vai conseguir fazer uma leitura perfeita dele e ter um bom entendimento. A primeira coisa que fala a respeito é onde a gente aprendeu a respeito do jejum. Então, o autor, Luciano Subirá, ele conta um pouco a história de como que começou, né, as pessoas a fazer o jejum. E o jejum vai muito mais além, né? Nós sabemos que até os estoicos aí, como Marco Aurélio, né, como muitos outros homens aí daqueles tempos lá, eles tinham a prática de fazer o jejum, tá? Então, isso, como eu disse, hoje é até indicado por muitos nutricionistas também, né? Então, hoje o jejum, até médicos, né, e nutricionistas aí, eles indicam, né, o jejum intermitente para ajudar tanto numa questão de perda de, né, uma pessoa que precisa perder peso, mas também no caso aí de pessoas que realmente só está querendo cuidar um pouco mais da saúde, né? Então, isso melhora muito, né? Principalmente o nosso intestino agradece, não é verdade? Então, ele vai contar um pouco, né, as experiências que ele teve, né, fazendo o jejum, né? O Luciano Subirá hoje é um dos, né, vamos dizer assim, um dos homens hoje nessa cultura do jejum que mais viveu e vive até hoje, né, essa prática constante. Então, eu adquiri, né, esse conteúdo e hoje eu pude conhecer um pouco mais da história dele, né? E os resultados, né, como eu disse, mais no sentido espiritual, como eu disse, é uma jornada. O jejum é como se fosse uma jornada espiritual, sabe? Então, por isso que tem muita gente que tem dificuldade de fazer, né? Então, o que é necessário? Vou falar no final, pessoal, porque tem gente que fala, Ricardo, não consigo fazer, como que eu faço? Então, eu vou te dar para você um passo a passo, pessoal, de como você vai fazer um jejum de forma perfeita, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ver que o princípio do jejum, pessoal, é um princípio mais espiritual. Então, quando eu quero cuidar do meu espírito, né? Quando eu quero cuidar melhor de mim, né? Da minha parte interna, então o que eu faço? Eu tiro um tempo, né? E abstenho de alguma coisa. Então, deixo de comer uma comida, né? Tem pessoas, às vezes, um chocolate, ou deixa de almoçar, uns deixam de tomar o café. Como eu disse, existe hoje o jejum intermitente, né? Que é muito interessante também, né? Podemos até fazer um vídeo, pessoal, depois mais detalhado, falando a respeito disso, se vocês quiserem. Deixe nos comentários abaixo aí, tá bom? Então, o jejum, como eu disse, primeiramente o princípio bíblico. Eu disse, autoconhecimento é voltar-se para dentro de si. Então, todas as vezes que você mergulha para dentro de você, né, você cresce, porque você passa a se conhecer melhor. Então você sabe, né, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, seus pontos negativos, seus pontos positivos, mas às vezes é necessário essa autorreflexão, né, associada também com o jejum, tá, pessoal? Então, para você que quer fazer uma jornada espiritual, né, ter uma oportunidade, curar suas dores emocionais, solucionar esses problemas aí, né, esse desequilíbrio, então, você que quer fazer isso é muito interessante, eu indico muito que você adote essa prática, né, da autorreflexão acompanhada de um jejum, tá? Então, para você que quer desenvolver o autoconhecimento, Ricardo, eu quero fazer essa jornada espiritual, quero mudar por dentro, porque, pessoal, se não mudar por dentro, não adianta, tá? O que manda é o que está por dentro. Então, quando você resolve por dentro, automaticamente a sua parte de fora também fica pronta para poder receber o que Deus, né, o que a vida tem para poder te entregar. Então,
esse livro, como eu disse, me ajudou muito, tá? Já adotei algumas práticas, já fiz os jejuns intermitentes algumas vezes. Então, como eu disse, depois eu posso até fazer um conteúdo mais detalhado falando a respeito do assunto para vocês. Às vezes você quer fazer um jejum, acha que é algo muito complicado, acha que é algo só é só um pastor, é só um padre, ou é só uma pessoa assim... Não, qualquer pessoa que queira fazer um jejum, pessoal, principalmente como eu disse hoje, até muitos médicos e nutricionistas já estão indicando, então é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. É claro, Ricardo, que eu tenho que avaliar o seguinte: a pessoa tem um determinado problema de saúde. Então, claro, é interessante buscar a instrução, primeiramente, de um profissional para poder te indicar se você está apto ou não. Inclusive, é uma das coisas que fala aqui nesse livro do Luciano Subirá. Ele fez todo o jejum, pessoal, todo o processo, é muito interessante. Eu indico que você, ao sair desse vídeo, você acesse lá agora esse exemplar, tá? Chamado A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá, tá? Não é fazendo propaganda, né? Mas como é um livro bom, então eu indico para você que você adquira, que você não vai se arrepender. Então, esse conteúdo, ele conta a experiência de que foi justamente auxiliado por um suporte médico, né? De um médico, de um especialista na área. Ele se viu em meio a uma condição de saúde que ele viu a necessidade que ele precisava, a urgência que ele precisava dar para o corpo. Porque, como eu disse, pessoal, o nosso corpo nos dá sinais o tempo todo, né? O nosso cérebro está o tempo inteiro passando informação para o nosso corpo físico. Então, tem muita gente que acaba sendo negligente de não dar ouvido, né, aos sinais que o seu corpo está dando. Mas, como eu disse, ele percebeu, né, e decidiu buscar a ajuda de um profissional. Melhor da história. Só vou dar um resumo, tá bom? Então, esse livro vai falar sobre a prática de como que eu faço o jejum, né? Quanto tempo, o que é um jejum. Então, ele vai te dar todas as diretrizes. E uma coisa muito importante, que tem muita gente que esquece. Às vezes a pessoa quer fazer um jejum e ela acorda de manhã cedo e às vezes pode acontecer, pessoal, de você se esquecer de comer alguma coisa. Então, você precisa começar a ser mais educado com si mesmo. Então, quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você não vai altamente se sabotar por causa de algo que não deu certo. Então, o que você vai fazer? No outro dia, você vai tentar de novo. E aí é interessante que você faça o quê? Adote alguns métodos. Por exemplo, levantar mais cedo, né? Anotar mais cedo, de preferência, pegar um papel, colar no espelho, colar na geladeira e deixar ali, olha, esse dia eu vou fazer um jejum, né? Então tem muita gente que cai por causa que às vezes tenta uma vez fazer, não dá certo, acaba desistindo. Então, hoje eu quero te impulsionar hoje a sair desse vídeo com uma vontade de viver uma experiência sobrenatural, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse, pessoal, ele fala que ele teve essa experiência, né, de um profissional para acompanhar ele durante todo esse processo que ele fez, né? O Luciano Subirá fez outros jejuns, né, muito mais de 12 dias, né, até 21 dias, entende? Então, ele teve experiências sobrenaturais, né, que ultrapassa a nossa dimensão terrena. E para você que quer viver essa experiência, só tem um jeito, pessoal. Você também adotar, né, esse estilo, né, adotar essa experiência, tá bom? Então ele vai contar, né, a respeito disso, que ele teve essas experiências e aí eu posso falar, por exemplo, tem muita gente que vai falar, tá, Ricardo, mas qual que são os benefícios maiores? Como eu disse, pessoal, primeiro lugar, para quem conhece de Bíblia, aí que estiver nos assistindo, vai saber que existe uma passagem de Daniel que fala que Daniel ele fez um jejum de 21 dias e quando ele chegou no palácio, o que aconteceu com ele lá? Né? Quem não conhece, eu vou compartilhar essa história aí, beleza?
Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte, quando ele chega lá, os serviçais do rei chega para ele e fala, olha, você vai ter que comer esse determinado tipo de comida. E aí o que Daniel tomou a decisão? Ele falou, eu não vou comer dessa comida. Durante 21 dias eu vou comer apenas legumes, entende? Então, Ricardo, o que tem a ver esse conteúdo com o que está sendo falado? Pessoal, justamente o seguinte, a decisão de Daniel de não se contaminar com coisas, porque olha só como que a nossa mente e o nosso coração ele é contaminado. Por isso que eu vou indicar o segundo livro aqui, ó, Campo de Batalha da Mente. Nós vamos chegar lá, tá bom? Não saia desse vídeo, não. Então, pessoal, presta bastante atenção. Daniel, a Bíblia vai falar o que aconteceu com ele. Ele simplesmente, tomou a decisão de não se contaminar. Porque o problema, muitas das vezes, é que todas as informações, as coisas que você vê e assiste e vê constantemente, isso acaba contaminando o seu coração, entende? Então, é por isso que existe até um texto que diz o seguinte, se o seu coração for bom, todo o seu corpo será são. Então, ou seja, a sua vida, né, por causa de tantas coisas, você vai acabar se contaminando ao longo do tempo. Então, como fazer um detox espiritual, Ricardo? Em outras palavras, como que eu faço para me desintoxicar de tudo que é lixo, de tudo aquilo que espiritualmente me afasta de Deus, de tudo aquilo que desagrada, de tudo aquilo que não é justo, que não é honesto? Pessoal, para isso eu indico, como eu falei no início do vídeo, faça um detox espiritual, né? Fazendo uma reflexão associada a um jejum. Então, separa essa semana agora. Essa semana agora eu quero ver, principalmente dos meus inscritos do meu canal aí, me mandando os comentários desse vídeo aqui, né? Eu quero desafiar você, eu fazer um desafio com você hoje. Você que está assistindo esse vídeo, entendeu que o recado é para você. Ricardo, é comigo mesmo. Senti que Deus me chamou na responsa. Tenho que dar um jeito, não posso deixar do jeito que está. Quero viver uma experiência extraordinária. Pessoal, vocês, no final do vídeo eu vou falar, e inclusive já falei, pessoal, sobre a comunidade do WhatsApp lá, para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Então, presta atenção, para me resumir aqui e já mandar para você qual que é a técnica que você vai utilizar. Vamos aqui encerrar na história de Daniel. Então, o que a Bíblia vai dizer? Daniel decidiu não se contaminar, limpar seu coração e não aceitar aquelas iguarias. E durante 21 dias ele jejuou. Olha, pessoal, sabe o que a Bíblia vai dizer? Para você que não conhece, ela diz o seguinte, que a formosura, a inteligência, a sabedoria, o entendimento, o discernimento que Daniel tinha, a capacidade psicológica, cognitiva dele, era 10 vezes maior do que as outras pessoas que tinham comido daquelas iguarias. Então, você entende que quando você faz o jejum, quando você tem essa rotina espiritual, você está, como eu disse, muito mais forte, né? Porque quando o seu espírito está forte, automaticamente você passa a ter mais discernimento, mais força, né? Por isso que muita gente não consegue hoje as investidas que o diabo coloca o tempo todo, né? Os pratos, as situações, por causa de quê, né? Por causa que falta o jejum, né? Para complementar a força espiritual, eu posso dizer, né? Assim como você pega um telefone, pessoal, coloca ele na tomada para poder carregar, nós também precisamos de recarregar nossas baterias espirituais constantemente. Como que eu faço isso, Ricardo? Autorreflexão, pessoal, associada a um jejum intermitente, vai ser um detox espiritual para você. Faça, depois entra no meu canal aí e conta os resultados que você teve, que você vai ver
né, que muita coisa que você não conseguia fazer, você vai conseguir através do jejum intermitente, tá bom? Ricardo, você tá falando, eu falo, pessoal, porque eu já fiz e aplico isso na minha vida hoje. Tudo que eu falo nos meus vídeos hoje é porque eu já apliquei como conhecimento para a minha vida também. Então, hoje vou indicar para vocês o livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Vai lá para você conhecer um pouco mais da história. Como eu disse, a história de Daniel fala sobre... É só para a gente entender um pouco, né, dessa questão, como que funciona, que força é essa, Ricardo? Ricardo, eu quero conhecer um pouco mais, como que eu faço para viver essas experiências? Então, pessoal, como que você vai fazer? Se inscrevendo nesse canal, você entrando na nossa comunidade, temos a nossa comunidade do canal Psiquiativa, tá, pessoal? Entra lá, já está aberto lá a comunidade, e lá você vai poder mandar suas dúvidas, mandar suas perguntas. Nós vamos poder, vocês mandando os áudios, né? Vou estar respondendo à medida do possível, e aquilo que for mais interessante, nós vamos trazer nesse vídeo, né? Em um vídeo nosso, né? Como um conteúdo. Lembrando lá, né? Como eu disse, pessoal, nós fizemos lá aquele quadro chamando, né, pergunta que o Ricardo responde. Então, nós vamos tirar uma vez por mês para poder estar respondendo a pergunta de você. Então, hoje nós vamos ficar com o livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, tá bom? Vai lá, você vai gostar, né, desse livro, você vai aprender, né, como fazer jejum da forma correta, como eu disse, né? Como fazer um jejum, aliás, é só um propósito espiritual ou é algo como se diz, né? Alguma invenção humana? Então, perguntas como essa, se você quiser saber um pouco mais, pessoal, eu indico você, deixa nos comentários hoje as suas perguntas que eu vou estar respondendo, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o livro A Cultura do Jejum, manda aqui nos comentários que eu vou falar com vocês. O próximo vídeo agora vou falar com vocês, só que vai ser no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande. Agora falar sobre Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, tá bom? Pessoal, só livro atômico, tá? Se você adquirir qualquer um desses aí, você pode ter certeza que você vai ser muito bem abençoado, né? Com conhecimento, né? Você vai aprender, né, a fazer o jejum de forma correta, como Deus, né? Qual que é o objetivo, né? Que experiência é essa que eu vou viver, Ricardo, né? Então, se você tem dúvidas como essa, é interessante você deixar aí nos comentários. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você entrar aí no canal e ver o próximo vídeo, você vai entender sobre o campo de batalha da mente. Hoje nós falamos sobre o livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Ricardo, quero saber um pouco mais, gostei do assunto, deixa nos comentários que eu posso explicar para vocês um pouco mais. Ricardo, quero viver essa experiência espiritual, desenvolver, mergulhar, entrar nessa jornada do autoconhecimento de cabeça. Como que eu faço? Pessoal, entra na nossa comunidade hoje, coloca lá, eu quero, né? E eu vou estar mandando para você o link do nosso WhatsApp. Nós vamos poder se comunicar melhor e responder às suas perguntas. Semana vai ter vídeo eu fazendo a pintura lá em cima, vai ter dia que eu vou estar fazendo um vídeo aqui, fazendo os atendimentos, mas vai ter dias, por exemplo, o próximo, nós vamos falar sobre o próximo livro. Então, essa semana, eu quero indicar para vocês todos os melhores livros que eu tenho hoje aqui e que eu utilizei nesse processo, e eu creio que você pode adquirir também e vai te ajudar também no conhecimento. Outra coisa, pessoal, nossos e-books estão lá, né? Fizemos alguns e-books aí, né? Então, vai lá com carinho, dá uma olhadinha lá, vê se tem alguma coisa lá, né, que pode te interessar e adquira. Lembrando, como muitas pessoas sempre perguntam, Ricardo, como que podemos ajudar o canal a crescer? Pessoal, curtindo, comentando, compartilhando
vocês já vão estar me ajudando aí, se inscrevendo no canal, vocês já vão estar me ajudando, tá bom? Então o vídeo de hoje era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho, pessoal, do que é a minha rotina, quais que foram, né? Muita gente pergunta quais foram as fontes que você obteve conhecimento. Então, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que eu tenho hoje, né? E através desses livros, eu espero impactar a vida de vocês também, através do conhecimento que eu recebi, né? Graças a Deus pela oportunidade de poder... talvez não, pode ser que eu não conheça esses autores pessoalmente, mas eu posso dizer, pessoal, por experiência própria, que cada vez que você lê um livro, você sente